Boa noite a todas e a todos. Meu nome é Mulumba, sou servidor da Secretaria Municipal da Fazenda. Vou iniciar aqui a audiência de hoje, a audiência do Orçamento Cidadão e do Diálogo Aberto na Subprefeitura de Campo Limpo. Queria agradecer inicialmente ao subprefeito Ricardo Bittar, à equipe da subprefeitura. Temos aqui representações de vários órgãos e entidades da administração municipal que estão colaborando, a equipe da SECOM, que sempre vem fazendo o registro das audiências. Temos uma equipe da Guarda Civil Metropolitana dando apoio. Temos também meu colega da Secretaria da Fazenda, o Cássio, a Bianca, da Casa Civil. Enfim, toda uma equipe aqui destacada para essa atividade. Então, a nossa dinâmica na audiência, estamos aí iniciando com alguns minutos de atraso, mas isso não vai ser motivo aí para a gente ter nenhum problema na audiência, nem para pular nenhuma etapa. Previmos aí o início para as 18h30, estamos iniciando agora com alguns minutos de atraso. Vou fazer uma apresentação sobre o Orçamento Cidadão. Depois nós vamos ter uma atividade de elaboração de propostas para o Orçamento Cidadão, que vamos fazer aqui no ambiente mesmo da audiência. Depois dessa atividade a gente tem a apresentação do Diálogo Aberto pela equipe da Subprefeitura. Depois teremos o microfone aberto, para onde a gente vai ter a possibilidade dos munícipes se inscreverem e participarem com suas falas. O subprefeito e a sua equipe também poderão responder às intervenções dos munícipes e, com isso, a gente vai encaminhar para o encerramento da audiência de hoje. Vou iniciar a minha apresentação sobre o Orçamento Cidadão. Então, o Orçamento Cidadão é um processo participativo na elaboração do projeto de lei orçamentária anual, o PLOA 2025. Com o Orçamento Cidadão, suas propostas podem ser incorporadas ao orçamento da Subprefeitura de São Paulo. Também é um processo de participação e valorização dos conselhos participativos municipais de cada subprefeitura. Atenção! Este ano, o Orçamento Cidadão está um pouco diferente. Uma análise interna do processo e sugestões da população durante as audiências de 2023 resultaram nas seguintes novidades. A análise de viabilidade foi antecipada para que a votação popular recaia apenas sobre propostas viáveis. Há uma nova etapa de recurso da análise de viabilidade. Mais destaque para a atuação dos conselhos participativos municipais. Podem apresentar propostas diretamente e são responsáveis pela interposição de recursos à análise de viabilidade. Recursos específicos para o Orçamento Cidadão. 320 milhões, 10 milhões por subprefeitura. Então, fazer um comentário sobre essas alterações, né? A gente tinha o quê? No processo que a gente tinha até o ano passado. Primeiro, a gente tinha a recepção das propostas, né, nas audiências e pelo portal Participe Mais. Essas propostas eram encaminhadas para os conselhos participativos. Eles faziam uma pré-seleção das 15 propostas mais importantes, mais relevantes. Essas 15 propostas eram votadas pela população, pelo portal Participe Mais, e as 5 propostas de cada subprefeitura mais votadas eram encaminhadas para análise de viabilidade. E o que a gente tinha? Das 5 propostas de cada subprefeitura, acontecia de uma, duas, dependendo de cada situação, serem consideradas inviáveis. Então, a subprefeitura acabava tendo menos propostas do que poderia ter.
Por isso, nós estamos invertendo. Primeiro, a gente tem análise de viabilidade pelas secretarias e pelas subprefeituras. Então, as propostas que vão para a votação são todas já consideradas viáveis. Com isso, a gente pretende eliminar essa possibilidade de uma subprefeitura ficar com propostas a menos a serem desenvolvidas. Outra questão que a gente tinha durante o processo de implementação das propostas era, por vezes, ter dificuldade de garantir recurso na execução das propostas. Por isso, a prefeitura já está reservando 10 milhões para cada subprefeitura. Então, esse dinheiro já é garantido para o desenvolvimento da implementação das propostas, dos compromissos. Possivelmente, a depender da possibilidade das secretarias e dos órgãos, esse valor pode ser acrescido com recursos das unidades. A gente, além dessa questão de ter análise de viabilidade antes da votação, existe essa possibilidade que a gente está colocando do recurso contra, né, um recurso a partir de uma análise inviável das secretarias, da secretaria responsável ou da subprefeitura. Quem pode fazer esse recurso é o conselheiro participativo municipal. Nesse caso, cada conselheiro individualmente tem a possibilidade de encaminhar um recurso para a secretaria. Então, não precisa ter um acordo do conselho. Cada conselheiro individualmente pode encaminhar um recurso. Esse recurso é avaliado pela unidade, pelo órgão, e, a depender da análise, pode ser reconsiderado a análise anterior. Aqui eu vou passar um pouco pelas etapas do processo do orçamento cidadão, mas depois dessa tela eu ainda detalho cada uma das etapas um pouco. Então, a gente começa com as audiências públicas e a recepção de propostas. Essa etapa teve início no dia 1º de abril e vai até agora, essa semana. A gente está aqui com a data de 29 de abril, mas vai, na realidade, até 26 de abril, sexta-feira. Depois nós teremos a priorização das propostas pelos conselhos participativos, de 30 de abril a 22 de maio. Depois, a etapa 3 é a análise de viabilidade, que vai ser feita pelos conselhos participativos municipais, de 29 de maio a 1º de julho. A etapa 4 é interposição de recursos, essa etapa também, né, dos conselheiros, que podem encaminhar os recursos para os órgãos, para as secretarias e subprefeituras, entre 15 de julho e 19 de julho. Depois nós teremos a revisão dos recursos pelas secretarias e subprefeituras, entre 23 de julho e 6 de agosto. A etapa 8 é a votação popular, entre 13 de agosto e 27 de agosto, no portal Participe Mais. A etapa 7 são as audiências públicas devolutivas. Essas audiências vão ser online, não vão ser presenciais, entre o dia 1º de outubro e 30 de novembro. E, com isso, a gente vai encerrar as atividades de preparação do orçamento em 2024, né, orçamento de 2025, e no ano de execução do orçamento a gente tem a etapa 8, que é o monitoramento, que vai se dar ao longo de todo o período da execução do orçamento. Então, aqui a gente só está apresentando aqui o calendário das audiências, né? A gente já passou pela maioria dessas audiências. Estamos aqui no dia 23 de abril, no Campo Limpo, e temos mais audiências hoje no Campo Limpo, em Sapopemba, dia 24 de abril, amanhã, no Jabaquara, e encerramos no dia 25 de abril, na Vila Mariana.
Então, detalhando aqui as etapas, as audiências públicas e recepção de propostas. Envie sua proposta para o Orçamento Cidadão, presencialmente nesta audiência pública, através do formulário individual ou coletivo, ou de forma virtual pela plataforma Participe Mais, clicando na aba Orçamento Cidadão. Você poderá enviar a sua proposta até o dia 29 de abril, e ali no rodapé da página a gente tem o endereço do Participe Mais, participemais.prefeitura.sp.gov.br, e temos também o QR Code do lado esquerdo da página. Então, a gente fala aí da possibilidade de se formular propostas durante a audiência. Depois da minha apresentação, a gente vai ter um período destinado a essa atividade. Depois nós passaremos à priorização de propostas pelos Conselhos Participativos Municipais. O Conselho Participativo Municipal da Subprefeitura irá enviar, até o dia 22 de maio, 15 propostas para serem analisadas pela Prefeitura, sendo pelo menos 15 propostas vindas da população e até 5 propostas elaboradas pelo Conselho Participativo Municipal. Orientação aos Conselhos Participativos Municipais: façam reuniões abertas e divulgadas à população para a priorização e escolha das propostas. Quem faz parte do Conselho Participativo Municipal? Aqui a gente tem a relação dos conselheiros do território, eventualmente se alguém estiver presente, né, a gente não temos uma audiência tão cheia, mas estamos fazendo aqui a gravação. Se algum conselheiro quiser se apresentar aqui, a gente abre espaço para que as pessoas conheçam. Então, nós temos a Alexandra Gonçalves da Silva, a Bianca Amêndola da Silva, a Edna Maria da Silva Moreira, a Eva Silva Cunha, o Fernando Fonseca de Andrade, a Graziela Larissa da Silva, Elaine Fernanda de Oliveira, Jaqueline Souza de Santana, Marcelo Louverde Magela, Maria Veraci Teixeira, Matheus de Lucas Silva, Mônica Oliveira Santos, Priscila Marrone Lacaz, Renilda Guiar, Rosana Bispo de Araújo, Rosângela da Conceição, Rubens Santana de Oliveira, Suzana Elizabeth Spengler, Valdeci Dias Gomes, Valdemir José Trindade e Weliene Gomes Bravo. Tem algum conselheiro presente? Boa noite, tudo bem? Vocês querem se apresentar aqui no microfone? Não? Tudo bem. Temos também, vamos ter o microfone aberto também, vocês podem, se quiserem, utilizar o microfone nesse momento. Análise de viabilidade. O Orçamento Cidadão mudou. Este ano, a análise de viabilidade será realizada antes da votação. A viabilidade das propostas priorizadas é analisada pelas secretarias e subprefeituras, segundo critérios técnico, jurídico e orçamentário. O critério orçamentário pressupõe a indicação de um valor, custo, estimado para propostas viáveis. O que acontece com as demais propostas? As propostas não priorizadas também são enviadas para as secretarias e subprefeituras. Mesmo que não sejam incorporadas ao projeto de lei orçamentário anual, elas podem entrar no planejamento dos órgãos. Interposição e revisão de recursos. Interposição de recursos. Entre os dias 15 e 19 de julho, poderão ser encaminhados recursos sobre as análises de viabilidade realizadas pelos órgãos municipais, buscando a melhor adequação entre a análise de viabilidade e a proposta recebida. Os recursos devem ser interpostos pelo Conselho Participativo Municipal, qualquer conselheiro ou conselheira. Revisão dos recursos. Antes do início da votação, os recursos recebidos serão analisados pelos órgãos responsáveis,
buscando garantir que o compromisso esteja de acordo com a proposta enviada pela população. Votação popular. Todas as propostas viáveis serão colocadas em votação. Cada pessoa tem direito a 5 votos. Os recursos destinados à subprefeitura serão distribuídos conforme a prioridade definida pela população na ordem da votação. As propostas eleitas que respeitem o limite orçamentário de 10 milhões serão chamadas compromissos e integrarão o projeto de lei orçamentário anual de 2025. A votação popular ocorrerá entre os dias 13 e 27 de agosto na plataforma Participe Mais. Audiências devolutivas e monitoramento. Audiências públicas devolutivas. As audiências devolutivas ocorrerão após as eleições municipais, de forma online, onde os representantes das secretarias e subprefeituras irão comentar e tirar dúvidas sobre as análises de viabilidade das propostas. Monitoramento. A execução do compromisso das propostas eleitas será acompanhada pela Secretaria da Fazenda ao longo do ano de 2025. Você pode acompanhar as propostas na plataforma Participe Mais, na aba Orçamento Cidadão. Aqui nós temos alguns dados do orçamento, alguns dados orçamentários. Do lado esquerdo, a gente tem a evolução do orçamento da cidade de São Paulo nos últimos 3 anos. Então, a gente vê ali em 2022, a gente tem 82,8 bilhões. Em 2023, 95,9 bilhões. E a previsão de 2024 é de 111,9 bilhões. Então, a gente vê que nesses últimos anos, nos últimos 3 anos, o orçamento vem aumentando. Do lado direito, o orçamento da subprefeitura em 2022 foi de 51,9 milhões. Em 2023, de 50,3 milhões, né? Reduziu um pouquinho. E em 2024, 58,8 milhões. Então, voltou a crescer. Aqui a gente tem uma distribuição da despesa regionalizada no território da subprefeitura. Então, só para esclarecer, na tela anterior eu mostrei o orçamento especificamente do órgão subprefeitura, né? A gente tem outros gastos que são feitos pela prefeitura no território, mas são de outros órgãos, como saúde, que tem, né, digamos, tem hospital, tem UBS, tem a educação, tem os seus equipamentos as escolas, né? E outros órgãos também realizam gastos no território. Aqui eu estou trazendo os gastos por áreas temáticas que são realizadas no território da subprefeitura do Campo Limpo. Então, ali o maior gasto está, né, com a educação, de 544,9 milhões. Em seguida, nós temos a saúde, 554,8 milhões. E, bom, eu não vou ler todos os números, mas na sequência a gente tem urbanismo, habitação, assistência social, saneamento, transporte, administração, direitos da cidadania, cultura, gestão ambiental, desporto e lazer, segurança pública e outros gastos que não estão nas áreas anteriores, né, e os gastos vão reduzindo na sequência. Caderno do Orçamento Cidadão, ele traz informações sobre a Lei Orçamentária Anual em vigor. Contém a relação de propostas incorporadas à Lei Orçamentária Anual. Foi desenvolvido esse ano em parceria com a equipe de linguagem simples da Prefeitura de São Paulo,
Isso tudo num esforço para a gente produzir um material mais acessível para a população de maneira geral, especialmente para as pessoas que não têm familiaridade com termos técnicos que a gente costuma utilizar quando fala de orçamento. Então, a gente tem a intenção de socializar esse conhecimento e, enfim, permitir que as pessoas também possam conhecer e discutir o orçamento. A gente tem o QR Code do lado direito da tela e o endereço abaixo, que é www.prefeitura.sp.gov.br/caderno orçamento, não tem a cedilha. Orçamento cidadão e objetivos do desenvolvimento sustentável. O orçamento cidadão busca garantir uma tomada de decisão mais participativa e transparente, conforme o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ODS 16. Os ODS são um conjunto de compromissos que devem ser cumpridos por diversos países e cidades até 2030. Em São Paulo, esses compromissos estão reunidos na Agenda Municipal 2030. Para conhecer mais da Agenda Municipal 2030, acesse através do link. A gente tem um endereço aí que muito grande que eu não vou ler, mas que leva ali aos objetivos, à Agenda 2030 da cidade de São Paulo. Ou então você pode procurar por Agenda 2030 São Paulo no buscador de sua preferência, mais fácil. Bom, eu terminei a minha apresentação e a gente vai dar início aqui uma atividade de elaboração de propostas, que a gente sugere que as pessoas possam se reunir e discutir um pouco sobre o tema de interesse e formular uma proposta. Eu vou ler toda a ideia que a gente trouxe, a sugestão, mas, enfim, não é uma regra, a depender aí das pessoas, elas podem se organizar da melhor maneira possível para elas, tá? A única coisa que a gente tem é uma limitação de tempo, de 40 minutos, né, para a gente dar conta de tudo que a gente precisa fazer durante a audiência de hoje. Então, vamos ali à elaboração de propostas. Vamos formar grupos temáticos para discussão e elaboração de propostas coletivas. Cada grupo poderá ter até 8 pessoas e deverá discutir o tema escolhido pelo grupo. Ao final, cada grupo deverá elaborar 3 propostas que serão inseridas no Participe Mais pela equipe da Secretaria da Fazenda. As propostas devem ser registradas na ficha de proposta distribuída pela Secretaria da Fazenda e o tempo da atividade é 40 minutos. A gente sugere que as pessoas se reúnam em grupos temáticos, porque muitas vezes as pessoas já vêm com um tema do seu interesse, então assim seria mais fácil. Muitas vezes os grupos se reúnem e querem discutir mais de um tema, não tem problema, tá? É só a gente indicar ali no formulário para a gente saber como fazer o registro da proposta depois. Sobre os quadros anteriores, a gente pode fazer alguma pergunta? Vamos fazer o seguinte, como vai ter o microfone aberto, acho que pode ser o momento que a gente pode retomar isso e se a gente tiver tempo eu respondo. Pode ser? Só para a gente não interromper aqui a dinâmica, tá? Se for alguma coisa assim, pode ser feito aqui no microfone aberto, ou também durante o período da dinâmica, se quiser me perguntar em particular também, eu fico... É um assunto até... Bom, é um assunto até pertinente à audiência. Vamos aproveitar. Boa noite a todos, boa noite a todas. Meu nome é Marcelo Siqueira Moreira, sou do CPM Lideranças SP. Eu venho participando de várias audiências, tá, Mulumba?
E aí, uma coisa que eu estou perguntando e estou pesquisando no Diário Oficial, pesquisei até no site, não encontrei, é saber se essas regras que nós temos hoje, porque hoje nós temos só um decreto, que é o 59574, né, / 2020, se todas essas mudanças, 10 milhões, mudança da viabilidade, a mudança das 10 propostas da sociedade civil, com mais 5 do Conselho Participativo, se elas vão ter um decreto para regulamentar, porque a nossa audiência de hoje não tem esse decreto regulamentando, só para mim entender se vai ter ou não. Obrigado pela pergunta. Eu não tenho condições de responder agora. Posso encaminhar, acho que é fácil a gente ter o seu contato e te dou uma devolutiva sobre isso. Aqui algumas sugestões sobre como elaborar uma boa proposta. Então, a gente sugere uma proposta objetiva. O objetivo da proposta deve ser de fácil identificação. Seja específico, a proposta deve ser delimitada, evite propostas amplas que envolvam diferentes temas. Se a proposta puder ser dividida, envie mais de uma proposta. Se possível, localize a proposta no território da subprefeitura. Verifique se a proposta já foi analisada em anos anteriores. Atenção ao orçamento disponível. Apresente propostas que custem menos de 10 milhões, tá? Dentro do possível, logicamente não é tão fácil fazer essa estimativa de preço, mas dentro do possível para que as propostas possam ser incorporadas no orçamento. As nossas áreas temáticas, então nós temos desenvolvimento econômico e social, assistência social, direitos humanos e segurança alimentar e nutricional, esporte e lazer, meio ambiente, educação e cultura, saúde, zeladoria urbana e melhorias de bairro, segurança urbana, saneamento e habitação, transporte e mobilidade e, eventualmente, pode ter alguma proposta que não se enquadre nessas áreas temáticas anteriores, que seriam outros. Bom, agora a gente vai tentar conversar sobre orçamento cidadão e formular propostas. Deixa eu só dar uma referência do tempo nosso. Agora são 19h25, então a gente precisaria retornar às 8h05 para a audiência.
Gente, boa noite. A ideia é vocês separarem em grupos temáticos. Então, se vocês quiserem já ir se separando, o pessoal da SUB, se quiser fazer grupo temático e fazer proposta, também pode, que vai para o orçamento. Cidadão do mesmo jeito. Vocês têm grupos temáticos específicos? A gente tem papel de proposta individual também, para quem não quiser fazer proposta em grupo. Mas a ideia é que vocês façam em grupo, porque, enfim, né, essa é a dinâmica que a gente trouxe como proposta aqui. Cada papel vocês podem fazer 3 propostas, além das individuais, caso vocês tenham alguma que não seja do grupo temático. Vocês vão fazer aí, gente? Um grupo só? Vai separar? Se fizer só em dupla, já dá para fazer. Vocês querem se juntar, então, se a sociedade civil ficar para cá? Acho que não chegou ninguém novo. Tá bom. Lembrando que a gente sobe essas propostas no Participe Mais. Nós enviamos para o Participe Mais. Então, tudo que vocês fizerem aqui não vai ser perdido. Vai tudo para lá. Se alguém não assinou também a lista de presença, gente, ou a lista de fala e quiser falar na hora do microfone aberto, tá lá na frente, tá? Oi, tudo bem? Lá na portaria também.
nossa pauta é auxiliar os conselhos. O conselho faz parte de vários outros, até vocês também, né? Mas só que a gente tem expertise, né? Vocês têm expertise. E a ideia nossa do CP é a gente trocar ideias, né? E posicionar as iniciativas públicas, né? Não a gente discute, por exemplo, coletivo. Nós estamos, na verdade, passando coletivo para criar uma entidade nosso grupo hoje tem 160 pessoas, né? Só discutimos políticas públicas. E hoje aqui até a minha crítica surge por conta dessa decreto. Tem também decreto, fazer um pouco de debate, regras. Essa é uma normativa, então nós estamos às vezes debatendo uma coisa que vai depois nos prejudicar em relação a isso. Prejudicar talvez não, mas talvez seja um trabalho que vai ser levado em consideração. Prejudicar nesse sentido. Prejudicar, mas não sendo que é a consideração da vamos lá, então, vamos lá. Posso que daí é briga para depois. Foi mais ou menos o que nós fizemos lá. Aí eu não sei, mas aqui sai pra rua também? Na verdade, uma supervisão técnica. Mais ou menos. Mas eu acho que pode ser da Lapa da supervisão.
complexo, mas
Vai fazer
3, 4 propostas, né? As pessoas já Não, entregaram. estão ali, ó. Não, esse é o seu. Eu vou tirar aqui que já. Tela aleatória pra... Ah, não, tem que fechar Tem aí. que fechar o seu. Não, esse é meu. Tá, vai. Desculpa. Esse aqui. Isso aí pode fechar o USB, o programa de injeção e acho que esse acho que já dá pra rejeitar. Primeiro você pode fazer primeiro depois você entra com ela. Nada. Desculpa, vai comigo? A primeira apresentação do diálogo. Só pra Aquela, tá. fazer sentido na minha fala. Tá bem. Pra deixar tudo certinho. Ok. Quer deixar já essa de fala aqui? E aí tem que separar as propostas lá. E guardar na onde vocês guardam. Foi? É. Pode deixar aqui. Só vou deixar aqui, então. Tá bom? Boa noite, gente. Agora que a gente finalizou a dinâmica do orçamento cidadão, a gente vai entrar para o segundo momento da nossa audiência pública, que é o diálogo aberto. Eu vou explicar brevemente o que é o programa Diálogo Aberto para vocês e depois o subprefeito Ricardo Bittar vai fazer a apresentação do relatório do Diálogo Aberto 2023-2024 e também a apresentação da questão orçamentária da subprefeitura e das questões de zeladoria também. Primeiro, eu queria agradecer a minha ponto focal, a Ivana, que tem trabalhado comigo já faz uns meses, e a subprefeitura pelo apoio, pela parceria. E eu queria dizer que o programa Diálogo Aberto é um programa de prestação de contas da Coordenadoria de Governo Aberto, da Casa Civil, que é onde eu trabalho. A gente desenvolve políticas públicas para tentar aproximar o governo da sociedade civil. Então, a audiência pública, por exemplo, é um modelo de participação social e é um dos modelos que a gente trabalha para fazer essa aproximação. O Diálogo Aberto é um programa de prestação de conta que une a prefeitura, a subprefeitura, a SMSub, que é a Secretaria da Subprefeitura, e a sociedade civil. Então, a gente, todo ano, faz um trabalho junto com a subprefeitura para realizar um relatório de prestação de contas. Se vocês quiserem, vocês conseguem acessar dentro do site das subprefeituras e terem acesso a esses relatórios de prestação de contas desde 2017, que é quando a gente instituiu o Diálogo Aberto pela primeira vez. Desde então, ele vem passando por uma série de mudanças, como tem que ser, né? A gente vai avaliando o que funciona e o que não funciona, e atualmente a gente está no momento de reformulação. Então, a gente está com uma ideia nova para vir, tem um projeto piloto que vai sair brevemente, num futuro próximo. Então, o Diálogo Aberto desse ano, que é 2023-2024, porque ele traz informações retroativas do que foi feito no passado e algumas informações das atividades que foram feitas pela SUB em 2024 também e que estão sendo previstas. Mas a gente trouxe um relatório mais enxuto, com menos informação. Por exemplo, a questão orçamentária ela não consta nesse relatório. Mas vale sempre lembrar que vocês podem ter acesso direto com as subprefeituras e qualquer dúvida que vocês quiserem, eles devem tirar de vocês. E pedidos e outros tipos de questões voltadas à zeladoria, vocês fazem essas solicitações pelo SP 156. E outras coisas, né, que eu acredito que vocês devem já conhecer. Bom, é isso. Fico à disposição se alguém tiver alguma questão. A gente tem o nosso Instagram, a gente é bem ativo lá, govaberto, cidade SP. A gente trabalha com diversas frentes, oficinas participativas, a gente trabalha também com cursos de formação voltados para conselheiros.
Enfim, a gente tem um trabalho legal aí e vocês podem entrar em contato com a gente sempre que precisarem, tá bom? Agora eu dou a palavra ao subprefeito Ricardo para ele fazer a apresentação do diálogo aberto. Olá, boa noite. Meu cordial boa noite a todos, realmente. Queria agradecer a presença dos senhores Mulumba e Cássio, representante da Secretaria da Fazenda e Orçamento Cidadão, a senhora Bianca, representante da Casa Civil e do programa Diálogo Aberto, aos senhores e senhora Marla, Roberto, Ademar e Jorge, representantes da SECOM, a nossa equipe da Prefeitura que está até agora aqui prestigiando o subprefeito, era uma ordem, né? Então não teve jeito deles não estarem aqui. E a GCM também, que está nos ajudando. Bom, a nossa subprefeitura é uma subprefeitura pujante, né? Ela tem uma área muito grande, uma área de 37 quilômetros quadrados, que realmente é uma área muito grande. Nós temos 700 mil habitantes, comparável a São José dos Campos. Então vocês veem que nós temos uma cidade, um bairro diferenciado, com proporções e habitantes na cidade. E nós chegamos a ter aqui, por incrível que pareça, 17 mil habitantes por metro quadrado. Isso é muito adensamento junto. E controlar uma cidade dessa, por mais que você se esforce, que a subprefeitura se esforce, não é fácil. Mesmo com o apoio da secretaria e tudo de jeito, a gente faz um esforço diariamente, ou de vez em quando noturnamente, para que as coisas caminhem bem. A apresentação de 2023, eu não estava aqui em 2023, mas a nossa subprefeitura, as pessoas que trabalham aqui sempre foram muito ativas e fizeram o seu trabalho. Eu só vou apresentar o trabalho que foi feito o ano passado. Essa rua aqui é uma rua que fica em frente ao CRAS, e dava muito problema para as crianças, porque era lama o dia inteiro, tá certo? E aí foi feito um sistema de drenagem e asfalto, né? Então, proporcionando mais tranquilidade para as crianças e para o pessoal. E, inclusive, ele é um acesso para Paraisópolis, que facilitou bastante. O segundo ponto que tem aí é uma contenção que nós fizemos em um córrego, né? Que fica, pela Rua Ligúria e Rua Luiz Carlos de Moura, você não consegue ver nada, porque ele é muito alto. Você vai conseguir enxergar esse trabalho de quem olha do lado do horto. Aí você consegue enxergar esse trabalho. Mas foi um trabalho imprescindível para dar segurança aos moradores, porque ali realmente é um morro que desce brutalmente para o córrego, ok? Isso, vamos dar. Essa é uma praça que fica bem no meio lá do Capão, né? E essa é uma praça interessante, porque do lado dessa praça tem uma creche chamada Nave, que atende mais de 100 crianças, e as crianças usam essa praça, né? E aí também, em torno dela, tem várias moradias que, de final de semana, usam muito a praça. A gente tem conhecimento que pais levam os filhos, né, diariamente para essa praça, porque ela integra essa área, né? Porque, como vocês sabem, aqui não é todo lugar que tem uma área adequada, e essa é uma área adequada para criança, inclusive atende as crianças, as creches da Nave. Agora nós vamos passar... isso aí é um evento cultural, que é feito, nesse caso, foi feito lá no Parque Arariba, que é uma das praças mais centrais aqui de fácil acesso. Um evento desse chega a abrigar 8 mil pessoas em um dia. É um evento bastante agradável, forte. E, bom, essa praça, não preciso falar, ela é foco de outras atividades aqui da região. Não só na época da Consciência Negra, mas muitas atividades, essa praça fica completamente cheia. Inclusive, agora, no dia 1º de maio, nós vamos ter um evento aí. E a gente espera muitas pessoas aí. Acho que até mais do que 8 mil pessoas. Ok? Bom, a área pública Praça João Travessolo Neto, vulga Praça dos Cachorros. Inclusive, o nosso prefeito veio inaugurar essa praça. E a gente tem passado em todos os lugares. Uma dessa semana ou na outra, eu passei pela praça. Eu sempre vou dar uma olhada como é que está, né, com a nossa equipe, se está em ordem, se está funcionando. Encontramos um senhor lá
ele me perguntou, nossa, como é que estão as coisas aí, tá tudo bem? E o prefeito vai vir aqui, não vai? E aí eu fiz uma brincadeira com ele, né, porque eu estou chegando agora, desde janeiro que eu estou aqui. Ele perguntou, soube que mudou o subprefeito, estou na prefeitura, quem é? Eu falei, não sei. Aí ele começou a dar risada, eu também falei, é você, né? Eu falei, sou. É o seu Tadeu dos Cachorros. E a gente faz amizade e a gente sente que a população usa muito essa praça. Não só para os cachorros, mas tem senhoras que correm na praça, fazem ando. Até ele estava passando uma senhora e falou, essa senhora aqui, ela já furou de tanto andar aqui, ó, manda conta para ela. Mas, enfim, é uma praça de utilidade muito forte para a população. Tem mais de 300 residências em torno dessa praça, né? E por causa dessas 300 residências, multiplica para o número de pessoas que moram, atende muita gente, e os cachorros aí têm prioridade em cima até das crianças, porque a área do cachorro é maior do que o parquinho. Vamos lá. Drenagem da margem do córrego do Engenho. Bom, essa aqui da praia do Miramar, quando eu comecei, o primeiro dia que eu estive aqui na subprefeitura, eu nem fui para o gabinete, como eu conheço bem a região, porque eu já fui CPO aqui. O problema aqui é córrego. Vamos dar uma olhada nos córregos. Então, rodei todos os córregos, né? E até foi o Juru, né, um funcionário antigo, aqui mais de 20 anos é brincadeira, tem 40 que tem aqui. E aí nós rodamos, né? E quando eu passei por esse córrego, eu vi a rua começando a frisar assim, você sabe que vai desmoronar para o córrego. Eu falei, bom, isso aqui tem que dar um jeito. Não, isso já está orçado, deve começar a obra. E essa obra foi orçada em 2023, mas está realmente começando agora. E chegou realmente a desbarrancar um pedaço nesse meio tempo. Quer dizer, é uma coisa que vem bem de encontro às necessidades. Ok? Bom, agora, 2024, agora sou eu. Então, essa praça que a gente está vendo aí, é a praça do endereço, praça, não sei o que, mas na verdade é a praça de Campo Limpo. Essa praça, ela atende muitas pessoas. É a praça central de Campo Limpo. Está sendo feita uma reformulação geral dessa praça. Quadras, vai ter skate, tudo que existe de palco já está sendo reformulado. E uma coisa muito legal que vai ter aí é um setor, vai ser um prédio do SER, tá? Porque isso foi uma conquista, assim, sem querer. Logo que eu cheguei aqui, nós fomos ter uma reunião com o secretário Zamarco. E a gente queria implantar um TEA, né, que é um negócio muito pequenininho. Ele falou, o TEA, poxa, mas a demanda de vocês é muito grande, pode colocar um SER, que é muito melhor, só que para um SER eu preciso de 400 metros quadrados. E aí, como nós estávamos nessa fase inicial assim, de projeto, nós conseguimos implantar um prédio de 400 metros quadrados, que vai ser o SER, que vai abrigar o TEA também. Quer dizer, foi uma conquista muito grande para a região, e numa praça muito central. Inclusive, essa praça agora, ela vai abrigar a virada cultural, que também são esperadas muito mais do que 10 mil pessoas nessa virada cultural. Nós tivemos reuniões aqui na subprefeitura, com o departamento de cultura da secretaria, e para prever todos esses movimentos que irão ter aí nessa praça. Já passou? Arariba. Bom, de novo a praça lá da Arariba. A ideia nossa é privilegiar, né, vamos dizer, o lazer do povo que mora aqui. Então a gente sempre privilegia, quando pode, as praças. E nós conseguimos, só voltando um pouquinho, que o Conselho Participativo do ano passado, com apoio do pessoal que está aqui, fazer a reforma da Praça de Campo Limpo. Essa praça do Arariba está sendo reformulada agora também. Está fazendo uma modernização geral dela, né? Com novos brinquedos, com novas partes de ginástica. Inclusive, nós estamos fazendo um negócio interessante. Nós estamos colocando a área de ginástica em frente ao parquinho e cercando o parquinho. Porque os pais podem ver as crianças brincando e, ao mesmo tempo, fazendo ginástica.
Então, não só é lazer para o pai, mas lazer para os filhos simultaneamente. Que é um negócio que, não precisa, sabe? Eu vou levar meu filho, também queria fazer alguma coisa. Então, a gente colocando a parte dos equipamentos esportivos em frente ao parquinho, claro, cercando o parquinho para as crianças não saírem correndo, porque tem a avenida dos dois lados, tomando os seus devidos cuidados, e é um equipamento que vai ajudar muito o pessoal da região. Bom, aqui é a famosa quadra do JP, né? É uma área, né, que foi toda ela reformulada. Já existia uma quadra de tênis coberta. Nós estamos ampliando, fazendo outra quadra de tênis, quadra de basquete, tá certo? Então, para trazer muito mais pessoas, né? E a gente tem algumas entidades que trabalham com muitas crianças na região. Então, a ideia que esse equipamento atenda essas regiões, essas crianças que no entorno da região, que é bastante grande. O JP é um cara assim fora de série. Ele se dedica às crianças e quer sempre de alguma forma oferecer equipamentos e outras opções esportivas, né? No caso que ele só tinha o tênis, agora vai ter o basquete e outras atividades também. Bom, Praça Ayrton Senna. É uma praça que já existe, né? Mas com o passar do tempo precisa sempre de um revigoramento, vamos dizer assim. Nós estamos trabalhando nessa praça hoje, né? Arrumando as passagens, arrumando grama, plantação, caminhos, né? Deixando ela mais agradável para quem mora nessa região. Como eu falei, a gente sempre está priorizando áreas de lazer, ok? Bom. Falando... Oi? O nosso orçamento aqui da região, ele está disponível no nosso site. Mas em números grandes, nós temos o seguinte. A prefeitura, o orçamento total da prefeitura é 100 milhões. Nossa, quanto dinheiro. Mas só que 50 mil, metade desse dinheiro, é de emendas de dinheiro que vem de fora. 20 milhões é o que custa a parte administrativa da subprefeitura. Então, efetivamente, o que a subprefeitura tem para cuidar da área fazendo urbanização, pintando, desentupindo, limpando o córrego e etc., são 30 milhões de reais. 30 milhões de reais dividido por 12, né? E contando as equipes que a gente tem, realmente não é muito para uma área tão adensada que nem essa. A prioridade que a gente tem dado aqui é limpeza de córrego, porque a gente não quer que a população sofra com isso. Então, na parte técnica, que eu falei logo que eu cheguei aqui, foi cuidar disso. Tanto é que esse ano choveu e nós não tivemos a Carlos Lacerda nenhuma vez com problema de alagamento. O córrego dos Freitas, que até o prefeito teve aqui também, em outras enchentes, essa vez a água correu forte, numa velocidade inacreditável e não chegou a entrar nas casas. Porque a prioridade realmente era cuidar do lado do munícipe, para ele não ter problema, porque aqui o córrego é um problema, porque a educação que a gente quer oferecer ao povo, a gente não tem muitas vezes de volta. Eu já até publiquei algumas vezes, inclusive o nosso pessoal da comunicação coloca vídeos dizendo: por favor, eu quero ajudar vocês, mas vocês têm que me ajudar também. Não joguem nada no córrego. Quer dizer, nós limpamos um córrego faz um mês. Eu passei lá para ver como é que estava, já está tudo cheio de sacolinha, lotado. Não sei se vocês têm o vídeo. Eu fiquei assim, não é possível. Então, quando a gente fala que a gente tem uma verba para cuidar da cidade de 30 milhões, você tem corte de árvore, que não é pouco. Inclusive, falando em corte de árvore, a gente tinha uma previsão de plantio que não foi atingida, porque em novembro do ano passado, nós tivemos que deslocar todas as equipes que iriam fazer esse plantio, nós tivemos que deslocar para poder socorrer as árvores que tinham caído. Então, a gente sofreu com isso. Eu não sei se tem esse vídeo
que eu coloquei, aqui de Campo Limpo. Eu tenho trabalhado, desde que eu cheguei, na limpeza de solo. Tenho me esforçado para que não tenha problema. Como de fato esse ano não teve muitas enchentes. Mas olha a situação que está esse córrego, que não faz nem um mês que limpamos. Olha quantas sacolinhas jogadas no córrego. Eu quero ajudar, mas eu preciso que vocês que moram aqui nos ajudem também. Obrigado. Isso aqui aconteceu em um lugar, mas não é só isso. Você tem uma verba de 30 milhões. Se eu tivesse uma verba de 30 milhões, fizesse o serviço ficasse ok, poxa, eu vou fazer um outro serviço. Mas eu tenho sempre que voltar para fazer o mesmo serviço. Então, se eu puder falar, Ricardo, você tem essa verba, eu limpei o córrego. Tá limpo, vou partir para outra coisa, mas depois do mês eu tenho que voltar para o mesmo lugar que eu fiz. Então, e outro problema da região, que todos sabem, é o descarte. O cara descarta qualquer coisa em qualquer lugar. Eu tiro na sexta-feira, no sábado, no domingo já tem de novo. Então, o que eu gostaria, né, se pudesse, a gente educar, de certa forma, o povo, nos ajudar a ajudá-los. Eu acho que esse problema não é só nosso de Campo Limpo, em alguns lugares também devem ter o mesmo problema. O que nos atrapalha muito a administração é o refazimento dos mesmos serviços toda hora. Em vez de eu fazer serviços novos para frente, eu tenho que voltar para trás para fazer o que eu já tinha feito. Enfim, claro, desculpa o desabafo, mas a gente tem um trabalho diário aqui, querendo de alguma forma melhorar a cidade, né? E a gente está tentando, nós vamos conseguir isso. Nós vamos soltar uma campanha, conversando com o pessoal e com o apoio também de toda o pessoal de imprensa da região, que eu digo é aquela imprensa mais ativa. Capão Atento, Vila Andrade News, nós estamos lançando uma campanha que eles nos ajudaram a escolher a camiseta de conscientização lá da população, tá certo? Para ter uma vida melhor, ok? Bom, hoje essa apresentação é curta, porque a pedido lá da secretaria era só 5 itens de cada, eu prolonguei um pouquinho, desculpe o desabafo, mas estou aberto a perguntas e quem quiser, por favor, o microfone está à disposição. Obrigado, subprefeito. Nós temos alguns inscritos agora para usar a palavra. Só um pouquinho, a gente já vai chegar à lista aqui. Aqui, será que aqui? Ok. Ah, tá. Tá bem. Só um instantinho. Você coloca um cronômetro aqui. Não, o que é isso aqui? Aqui. Precisa de internet. Está sem internet. Tá sim. Aí a gente dá um jeito. Bom, eu estava querendo ver se eu conseguia colocar um cronômetro, mas acho que não vamos conseguir, mas a gente vai orientando aqui o tempo, tá? A gente vai destinar 3 minutos para cada fala. E o primeiro inscrito é o Marcelo Siqueira. Eu vou pedir só para ficar em cima do palco por conta das imagens, tá, Marcelo? Tá, eu vou te avisando o tempo, tá bom? Obrigado, Mulumba. Novamente, boa noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, gente, eu quero fazer um agradecimento aqui em público, tá? Agradecer o subprefeito Ricardo Britar, tá? Márcia Dias, aí do CPO, em ter ajudado a construir pontes lá em Paraisópolis, né? Nós tivemos aí em fevereiro último uma discussão no território com relação a
mudança de AMA para UPA, né, 24 horas, e aí a subprefeitura nos auxiliou nesse debate, né? Tivemos um debate aí que teve alguns desencontros, né? Mas, naturalmente, a gente teve aí todo um trabalho, todo um debate acontecendo, e ainda está acontecendo, né, subprefeito? E aí a gente vem aqui agradecer em nome até das lideranças que tem lá em Paraisópolis também, tá? Eu estive conversando com algumas aí pelo WhatsApp, teve vários desencontros aí com relação à comunicação, mas eu acho que é importante a gente colocar e frisar isso. Gente, nós estamos hoje aqui, igual eu falei para o Mulumba logo no início, sem um decreto vigorando com as regras atuais, né? Ou seja, as regras atuais que nós estamos hoje discutindo e vendo o Mulumba falar muito bem claro e bem organizado, não temos esses decretos publicados no Diário Oficial. Nós estamos hoje com um decreto, que é o 59574, ele não fala nada do que está sendo proposto hoje aqui, os 10 milhões, a questão da viabilidade técnica, né, antes naturalmente, do debate da PELOA enviada pela Câmara Municipal, e aí a gente fica muito preocupado. Por quê? Esse limitador de 10 milhões nada mais é do que limitar a sociedade civil em menos de 0,5% do orçamento municipal que foi enviado, inclusive, para a Câmara agora, uma proposta. Foi enviado para a Câmara 119 bilhões, tá? O prefeito colocou agora, dia 15, o último, 119 bilhões para ser discutido dentro da Câmara. Só que aí, o nosso debate só vigora em 320 milhões. Ou seja, menos de 0,5% nós estamos debatendo. Até o ano passado, não tinha limite. Ou seja, a regra que tinha nesse decreto não tinha limite, ou seja, a gente podia discutir tudo. A única coisa que foi benéfica agora nessas regras novas são o quê? As regras com relação à viabilidade. Ano passado não tinha. Ano passado nós tínhamos que esperar a devolutiva, que era depois que a PELOA ia ser encaminhada para a Câmara Municipal, o prefeito mandava todo dia 30 de setembro, e aí nós tínhamos uma devolutiva. E não tinha mais jeito, né, de a gente discutir nada, né? E aí o que acontece até o ano passado, que era uma reivindicação antiga, né? O LN está aí no plenário, pode até falar também depois, se for o caso. Obrigado, Mulumba. E aí nós estamos desde 2020 batalhando nessa coisa de ter a viabilidade, né, antes, e agora também tem o recurso, tá? Então, gente, eu acho que não podemos brincar com o povo, tá? Nós temos que fazer as coisas realmente com regras claras e regras publicadas, né? Nós cobramos muito que a sociedade vá para o Diário Oficial, veja processo SEI, e um debate que está tendo aqui na cidade com 32 audiências e não ter um decreto já oficial é muito ruim, tá? Então a gente pede aí para o Executivo Municipal que reveja essa questão de lançar um decreto com essa limitação com a sociedade civil, e principalmente com as regras que estão atualmente. Muito obrigado, Mulumba. Obrigado, Marcelo. O próximo inscrito, eu não sei se é Narcísio Rios de Oliveira, talvez o primeiro nome eu esteja errando. Maurício Rios de Oliveira. Narcísio Rios Oliveira. Pessoal, primeiro, me apresentar um pouquinho, né? Sou Narcísio, sou nutricionista, professor, pesquisador, mestre em promoção da saúde, mestre lá pelo NASP, né? Ali no Capão Redondo, então foi o que me trouxe a São Paulo, o que me trouxe aqui há 10 anos atrás, vim para estudar, graças a uma bolsa de estudos e, enfim, me formei e agora pesquisador, e a gente está aí trabalhando também. Faço parte do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional aqui da cidade de São Paulo, como ZAN. Sou também diretor na Associação Paulista de Nutrição, a APAN, e sou membro da Rede Gay Latino,
Minha fala vai ser voltado a essas duas questões, as questões de gênero e sexualidade e a questão de segurança alimentar. O Brasil ele retornou em 2022 ao mapa da fome, infelizmente, uma situação que nos deixa muito triste, como pessoas, né, como cidadãos, saber que fome está ligada à vulnerabilidade social. Então, se a gente tem pessoas com fome, é porque essas pessoas estão em vulnerabilidade social. Algumas pesquisas elas apontam que a cada 10 pessoas, aproximadamente 3 pessoas estão em algum grau de insegurança alimentar médio ou grave. Quando eu faço um recorte da população LGBT, pesquisas apontam que a cada 10 LGBTs, 4 eles estão em insegurança alimentar média ou grave. A insegurança alimentar grave é literalmente a situação de fome. E a coisa se agrava quando eu faço um outro recorte, dentro dessa mesma população, que é a população LGBT, que é a população transexual. Se eu faço o recorte da população transexual, a cada 10 pessoas que a gente tem aqui nessa sala, se todos nós fôssemos transexuais, a cada 10 pessoas, 6 dessas pessoas estariam passando fome. Então, a situação é muito grave. Para além disso, a gente tem muitas violências, né? E recentemente a gente teve noticiado a morte, infelizmente, de uma pessoa que foi de uma mulher transexual, ali na Estrada Tapicerica, né? Vítima de violência. Além de ser mulher, uma mulher transexual, né? Foi mais uma vez entrou para a estatística, né? Eu chamo a atenção para que a gente possa estar nos diferentes espaços sensíveis a uma comunidade que está em vulnerabilidade. E essa comunidade é formada por pais e mães de família, é formada também por filhos, e muitos desses largados por seus pais também, por conta da sua identidade sexual, da sua identidade de gênero, da sua orientação sexual. Então, eu chamo a atenção de vocês para a necessidade de implementarmos ações, implementarmos políticas também voltadas a isso. Dentro dessas políticas, eu coloquei a sugestão da implementação do Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional. Já estou concluindo. A gente tem apenas um centro aqui em São Paulo, que fica no Butantã. Então, esse centro serviria para toda a comunidade, não apenas, obviamente, a comunidade LGBT, mas a implementação é super necessária aqui na nossa região, visto que, segundo o levantamento realizado em 2022, cerca de 53% das pessoas que bateram na porta de uma UBS pedindo alimento estavam na Zona Sul de São Paulo. E é uma zona muito, muito densa, né? Como o nosso subprefeito acabou mencionando aqui da questão da subprefeitura do Campo Limpo, é uma subprefeitura muito densa. E uma outra proposta que também já está lançada no site foi referente à implementação de um centro de referência, defesa da diversidade, esse voltado especialmente ao público e à população LGBT, onde esse centro de referência a gente tem apenas um também na região central. Esse centro ele serviria de apoio, tanto jurídico quanto também psicológico, social, para a comunidade LGBT, pessoas, muitas delas vítimas de violência e, enfim, pessoas, mais uma vez que eu digo, em vulnerabilidade. Peço a vocês que abram os olhos para isso, são irmãos e irmãs que estão aos nossos lados. Obrigado, desculpa. Obrigado, Narcísio. E o nosso último inscrito é o Oscar Lima. É Lira? Oscar Lira, desculpe. Obrigado. Vamos lá, turma, boa noite. Agradecer a todos os presentes, funcionários públicos que estão aqui, que eu acho que são a grande maioria. Levanta a mão para mim, por favor, quem é sociedade civil, não é servidor público. Crítica construtiva ao setor de comunicação da subprefeitura. Eu já falei isso lá no CADES, tem anos que eu venho falando no CADES. Nós temos um problema de comunicação. É uma crítica construtiva, tá, turma? Precisa melhorar. A gente não pode ter uma reunião desse porte com um assunto tão importante, com 5, 6, 7 gatos pingados, com todo respeito, tá, a todos da sociedade civil. Precisa ter muito mais gente envolvida. 700 mil habitantes e ter só nós aqui como representantes,
comunicação precisa melhorar. E falando em comunicação, muito importante aquele vídeo, muito importante. Esse vídeo que mostra um trabalho sendo executado muito bem executado naquele córrego, e depois a gente vê a sociedade civil tacando tudo quanto é lixo, ele precisa ser divulgado, ele precisa rodar nas redes sociais, ele precisa rodar nos canais de comunicação da subprefeitura, tem que rodar nos canais de comunicação do WhatsApp ou Instagram dos bairros. Por quê? Porque se a gente não educar essa população e não mostrar que tem gente cobrando e gente executando, esse povo que está lá, que é o que eu chamo de cidadão que odeia São Paulo, existe em São Paulo uma grande quantidade de população que odeia São Paulo, que vai de políticos ao cidadão comum. Ele odeia a cidade, ele vem para cá para atacar o lixo dele, para jogar entulho, para ferrar tudo, ele vem de tudo quanto é lugar e ele só quer destruir. Então essa comunicação, sendo bem editada, um trabalho bem profissional, como você fez, mostrar mesmo, cara larga, tá aqui ó, o vídeo mostrando, olha gente, limpei isso aqui, gastei 20 milhões, 10 milhões, 5, 500 mil, não sei o que foi, e tá tudo zoado de novo. Tem que ser apresentado nas redes sociais e distribuído pelos grupos que tem, que hoje em dia nós temos vários grupos de comunicação hoje aqui. Inclusive, vocês fizeram uma reunião muito importante, que eu já vinha cobrando para o pessoal de no CADES, que é juntar toda essa turma de comunicação de bairro, que é o Capão Atento, o Vila Andrade, o Campo Limpo News, o Horto do IP e tudo mais, e começar a munir essa população com informações para eles replicarem o que interessa para o nosso território. Parabéns por isso, viu? Inclusive, isso aí foi uma coisa muito importante que vocês fizeram. Tá ruim aqui, mas tá meio esquisito, mas vamos lá. Então, assim, comunicação. Se a gente não comunicar da forma correta, a população não vai comparecer e a população não vai entender o que está sendo feito. A subprefeitura faz muita coisa que a gente acompanha. Eu acompanho muitas coisas que vocês fazem pelos canais que vocês utilizam. Só que a população não sabe. Eu vejo que não sabe, não chega neles. Então, assim, tem que ser passado, tem que ser feito alguma coisa em relação à comunicação. Outra coisa, 10 milhões, não sei se é microfonia. 10 milhões, desculpa, gente, 10 milhões para o Campo Limpo, para o PLOA, isso é uma vergonha. Acho muito pouco, uma miséria, é dinheiro de pinga, dinheiro de... Se a gente fosse tomar uma cervejinha na boteca, era uma lata de cerveja que cada um ia pagar. Estou falando para o Campo Limpo, 700 mil habitantes. É lamentável, desculpa. Se for isso mesmo, na próxima eu nem venho aqui para participar, porque por 10 milhões, o que você faz com 10 milhões aqui? E outra, 10 milhões limita a população do que realmente interessa. Vou dar um exemplo. Nosso problema aqui no território chama-se habitação. As favelas do Campo Limpo precisam ser desmobilizadas e reurbanizadas. É dar habitação para quem precisa, regularização fundiária onde tem que ser feito e reconstruir habitações onde as pessoas tenham qualidade de vida. Não dá mais para ter gente morando em córrego, em cima de córrego, dentro de córrego. Não dá mais para permitir o crime organizado loteando as áreas públicas e transformando tudo em casa de aluguel. Quem sabe, eu estou falando uma coisa aqui que eu posso até estar me arriscando, mas é a grande realidade. As comunidades estão sendo tomadas pelo crime organizado e você vê gente com 10, 15, 20, 30 casas de aluguel dentro do Paraisópolis, no Colombo, no Capão, no Ângela, em tudo quanto é lugar. Então, assim, alguém precisa tomar uma decisão e começar a estruturar isso, porque não vai dar, não. O crime organizado está entrando em todas as esferas, não preciso nem falar nada do que está acontecendo na televisão. Então, assim, precisa ter projetos, e nós, população, precisamos ter o direito de votar em projetos de habitação. Eu tenho o Pai Pirajussara 05, o 07, que estão há 10 anos, que não sai do papel, não se move. Mesmo a gente votando no PLO anterior, tem uns aí que nem sequer moveu. Então, o que é que vamos continuar fazendo a mesma aposta de sempre, que é cesta básica, areia e cimento para quem está invadindo, e depois o próprio crime organizado tomando conta desses territórios todos? Áreas verdes, parabéns. Parabéns, as meninas, a turma aqui. A gente sabe que a luta do CADES Campo Limpo é por áreas verdes. Então, assim, quanto mais qualificações de áreas verdes, praças, e quanto mais a prefeitura brigar por áreas verdes dentro do território,
melhor e mais qualidade de vida nós teremos, porque chegou um momento que a população não quer mais cimento, areia e cesta básica. A população quer qualidade de vida, e qualidade de vida é habitação e áreas verdes para a pessoa poder desenvolver alguma coisa aí no cérebro, porque a gente pirou com essa pandemia e não tem outra alternativa, tá, turma? É essa linha, habitação e parques. Tudo bem? Obrigado a todos, desculpa o desabafo, mas é o que a gente percebe como sociedade civil. E essa linha de raciocínio é o que o território precisa hoje. E, 10 milhões, desculpa, vai dar para nada não. Obrigado, Oscar. Eu vou, antes de passar a palavra ao subprefeito, eu queria só... A minha intenção não é responder nem aos comentários polemizar com os comentários do Oscar ou do senhor Marcelo, simplesmente fazer algum comentário da minha experiência e da minha vivência na Secretaria da Fazenda e o que a gente tenta discutir em relação ao orçamento cidadão. Primeiro, o comentário do Oscar sobre a comunicação, além da subprefeitura, nós aqui também da Secretaria da Fazenda, tenho certeza também que de governo aberto, a gente está atento, tá? É um desafio que todo ano a gente tenta aprimorar as formas que de comunicar com a população, e, enfim, a gente sempre chega com essa impressão de que a gente não conseguiu chegar onde a gente gostaria, mas a gente não vai desistir. O ano que vem a gente tenta, na medida do possível, discutir, encontrar outros meios, e talvez o caminho seja também comunicar com a população e com as pessoas que estão no território e que sabem, às vezes, as melhores maneiras de a gente fazer essa comunicação. Com relação à questão as críticas ao orçamento cidadão desse ano, eu já disse, não quero polemizar e rebater, somente trazer um pouco qual que é a nossa vivência. Essa questão do limite de 10 milhões. Anteriormente a gente não tinha limite, mas qual vem sendo a nossa experiência, né? A gente aprovava as propostas e muitas vezes na execução a gente esbarrava, né, acompanhando o trabalho das secretarias e subprefeituras, na realidade mais secretarias, que as subprefeituras ainda não faziam execução, a gente esbarrava nessa questão do orçamento, né? Então, por isso que a gente quis garantir, a gente sabe que é um valor pequeno, existem outros questionamentos, como você disse, as subprefeituras não são iguais, as populações não são iguais, as populações não têm a mesma carência, as mesmas demandas, então tudo isso são questões que a gente pensa em aprimorar futuramente. A questão dos valores também, eu acho que é pertinente, a cobrança de que o valor é pequeno. Quem sabe a gente possa também, futuramente, melhorar isso, mas eu queria só fazer uma observação que é importante, que é como a gente pensa na Secretaria da Fazenda. A gente traz uma discussão sobre orçamento e do orçamento cidadão, mas o orçamento cidadão e os 10 milhões não tem que ser o único canal para a população discutir orçamento. A população tem assim, as secretarias têm os seus planos, têm os seus mecanismos de consulta, então esse assim, talvez seja o mais privilegiado, mas é só um mecanismo de discussão do orçamento e das propostas das secretarias, né? Eu imagino que outros canais deveriam ou devem estar abertos também para que a população seja ouvida e também participe da construção das políticas públicas da cidade de São Paulo. Desculpe se eu me alongo demais, o senhor gostaria de fazer algum comentário? Bom, nós aqui já demos conta do nosso cronograma e, por hora, aqui eu encerro essa audiência, agradecendo principalmente aos munícipes, aos poucos, mas que puderam estar aqui, e todos os servidores também, ao subprefeito, à equipe da subprefeitura, ao pessoal da SECOM, aos intérpretes de Libras, também tivemos o apoio da Guarda Civil Metropolitana. Pois não?
Desculpe, a senhora quer falar, porque por conta da gravação, eu pediria que, para que a gente tenha o registro. Boa noite a todos. Todo mundo sabe que eu gosto de falar, gosto mesmo. Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem para falar com o poder público e também falar com os munícipes que conseguem participar de um processo como esse. Eu sinto muito, eu sou conselheira participativa, esse é meu segundo mandato. Eu venho aqui fazer uma observação, que tanto no processo inicial não foi citado o Conselho Participativo, como pessoas aqui presentes, cita-se o nome do prefeito, subprefeito, Ricardo Bittar, eu acho super justo, da Márcia, da Jaqueline, do pessoal da SECOM, do pessoal do Governo Aberto, mas a presença dos conselheiros participativos que foram eleitos aqui não foi citada em nenhum momento. E eu acho isso super importante, pelo menos eu não... Foi no finalzinho, assim, muito en passant. Eu coloco isso porque duas das obras aqui apresentadas na prestação de contas de 2024 teve uma participação direta do Conselho Participativo aqui do território, que é a reforma da Praça do Campo Limpo. A gente recebeu uma verba de 6 milhões de reais, foi direcionado pelo prefeito Ricardo Nunes para os conselhos participativos de todas as subprefeituras, e aqui na nossa subprefeitura a gente direcionou para essa reforma com a criação de um centro de atendimento de referência a pessoas autistas. A gente queria um ser, subprefeito, desde o começo, eu tenho essa reunião gravada, e nos foi colocada a impossibilidade de fazer um ser. Então, foi se reduzindo para ser um núcleo, eu queria fazer até um puxadinho, desculpa aí, dentro da Casa de Cultura, e nós, o Conselho Participativo, batemos muito forte para que fosse um centro de atendimento para pessoas autistas e também outros tipos de deficiência. Falamos com a Secretaria de Idoso, de pessoas com deficiente, falamos com o pessoal da Secretaria da Saúde, falamos com a Alain várias vezes, aí o senhor assumiu, assim, substituiu o Alain, e graças, na sua gestão, a gente conseguiu, de fato, essa parceria com a Secretaria da Saúde para construir esse equipamento, que é um equipamento importante aqui para o território. Estamos com mais 6 milhões agora, e, infelizmente, pelo que eu entendi dessa audiência, o ano que vem não haverá 6 milhões para o Conselho Participativo, porque seriam esses 10 milhões que estão sendo direcionados agora, via Orçamento Cidadão, para que a população direcione alguma obra no território. É isso? Eu queria que você me confirmasse isso. Então, e esses 6 milhões nesse ano, a gente está com propostas importantes no Conselho Participativo, inclusive é o que o meu colega Marcelo colocou aqui, que é transformar a AMA Paralisópolis numa UPA, que sim, é um equipamento importante e que vai trazer benefício para, sei lá, não dá nem para dizer o número de habitantes. Então, a gente precisa dessa parceria de novo, tanto da subprefeitura, como a gente teve na questão do TEA, como das secretarias correspondentes. Então, era isso que eu queria falar, quero agradecer bastante aqui e dizer que o Conselho Participativo é um órgão criado por lei, certo? Onde os representantes são da sociedade civil e é importante a gente estar se fazendo presente em reuniões como essa, como meus colegas aqui presentes. Muito obrigada a todos. Meu nome é Eliene. Eu apresentei o conselho. Inclusive, bom, de qualquer modo, agradeço a participação e encerramos a audiência por hoje. Obrigado a todos. Bom descanso e até uma próxima oportunidade.